Cancelaram a cultura, cancelaram peças de teatro, concertos, gravações de filmes, documentários, novelas, séries, programas de televisão. Foram os primeiros a serem cancelados e serão os últimos a reerguerem-se. Cancelar a cultura de um país é também cancelar a sua identidade, a sua alma. É deixar que a solidão nos invada e matar a esperança, por muito pequenina que ela seja. Uma pergunta que nunca fizemos a nós próprios, porque tomávamos tudo como garantido, é o que somos nós sem cultura. Penso que agora já podemos responder a isso. Quer dizer, antes também podíamos, mas estávamos tão formatados, fazíamos tudo de forma tão automática que não percebíamos que coisas tão simples como um bom livro ou um bom filme nos faziam sentir tão completos e cheios de vida. Sem cultura, somos completamente vazios. É a cultura que tantas vezes nos faz rir, chorar, arrepiar, recordar boas memórias. A cultura acompanha-nos todos os dias e é o ganha-pão de muitas famílias portuguesas que agora se veem numa realidade muito diferente. E não é por agora estarem em casa. Aliás, nunca foi apenas por estarem em casa. Foi em inícios de março que a nossa vida mudou radicalmente. O que outrora eram tempos cheios, agendas onde não havia um furo para jantar com a família, planos que a cada dia eram adiados, deram lugar a horas a fio a pensar naquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Culpamos o trabalho, culpamos a rotina, os horários para chegar a casa, dar banho aos miúdos, fazer o jantar e ir dormir. Acabamos por culpar a nossa vida. Corríamos contra o tempo. Chegou março e com ele chegou a oportunidade de nos priorizarmos a nós mesmos. E agora, pensávamos nós? E agora, o que faço com tanto tempo livre, sem os meus amigos, sem jantaradas, bares, shoppings, passeios cheios de liberdade ao ar livre? Tudo aquilo que nós tínhamos conhecido até àquele mês de março deixara de existir de um momento para o outro e a nossa vida mudou, adaptou-se a esta nova realidade. Entre idas constantes ao frigorífico, vídeos de TikTok, trocas entre o sofá e cama, séries que eram consumidas à velocidade da luz, videochamadas com os amigos e famílias, exercício físico para os mais atletas, os dias acabavam por não ser assim tão monótonos como nós acharíamos que seriam. Confinámos de uma maneira tão exímia que nos enche de orgulho saber que a maior parte de nós respondeu a 100% ao que nos era pedido. Ficar em casa, no calor do nosso refúgio para nos salvarmos a nós e àqueles que mais amamos. Pensemos agora naquilo que mais nos apoiou em todo este tempo de confinamento, a cultura. Essa mesma cultura que nunca nos falhou e que no final de tudo acabamos por ser nós, Portugal e as suas incríveis medidas de incentivo aos diferentes setores, a virar as costas a algo que nos fez tão feliz. Numa altura de crise laboral, os trabalhadores do setor da cultura uniram esforços, reforçando a já conhecida situação precária do setor que se agravou com a pandemia da Covid-19, sem uma data de retoma à vista. Com a falta de apoios, são vários os apelos que percorrem as redes sociais. Começou com uma imagem totalmente em branco, divulgada por diversas personalidades nacionais, e rapidamente se transformou num movimento onde todos os portugueses se uniram pelo presente e futuro da cultura em Portugal, a favor de uma classe que, sem dúvida alguma, contribui de forma drástica para o PIB do país. Apesar da falta de apoios, esta classe não nos virou as costas nesta época de isolamento social. Pelo contrário, uniram esforços, criaram formas de ajudar os portugueses a passar melhor esta fase nova para todos. Criaram um festival Eu Fico em Casa, onde vários cantores nacionais durante uma semana disponibilizaram o seu tempo e deram concertos gratuitamente em direto através do Instagram. Foram disponibilizadas visitas virtuais a museus e galerias de arte, também de forma gratuita. Por que razão viramos agora costas a quem sempre esteve do nosso lado, mas que infelizmente não dávamos o devido valor? Poderíamos ter vivido sem um bom livro, um bom documentário, um filme incrível, um concerto em direto nas redes sociais do nosso cantor favorito, um direto no Instagram que juntou 170 mil pessoas? Podíamos, claro que sim, mas garanto-vos uma coisa, que o tempo passaria muito mais lentamente.
Durante 2 meses tivemos a companhia de segunda a sexta de Bruno Nogueira, que juntou conhecidas personalidades nacionais e muitas outras que se revelaram uma excelente surpresa e começaram a ser reconhecidas. Os diretos do Como é que o Bicho Mexe foram um fenómeno e começaram a ser um ritual todas as noites para ultrapassar melhor esta época de confinamento. Não faltaram agradecimentos agora que os direitos já chegaram ao fim, mas como tudo, houve também o surgimento de polémicas. Exemplo disso foram as palavras que Joana Latino referiu no programa Passadeira Vermelha. Agradeceu a Bruno Nogueira, mas rebaixou os restantes artistas a nível nacional. Utilizou os direitos de Bruno Nogueira como uma arma contra o setor artístico, como se não tivesse conhecimento da situação já precária que os profissionais vivem e como se a solução para ter rendimento nesta altura difícil fosse apenas ligar o Instagram ou o Facebook e fazer um direto para Portugal inteiro, ou como se estalar os dedos resolvesse a vida precária que os artistas vivem. Bruno Nogueira nunca quis ganhar nada em troca com o Como é que o Bicho Mexe. O próprio humorista afirmou isso. Ganhou reconhecimento por parte dos portugueses, mas foi de forma espontânea e merecida. Além destas afirmações, Joana Latino referiu também que os artistas são queixosos e que em vez disso se deviam mexer, ser criativos. Afirmar que os artistas são queixosos, em vez de se afirmar que lutam pelos seus direitos, não apenas nesta altura, mas desde sempre, é triste, e afirmar que há coisas mais importantes que a cultura é mais triste ainda. A vida artística não são apenas concertos, teatros, musicais, filmes, novelas, é feita principalmente de famílias, de pais, filhos, avós, pessoas que se veem com a vida suspensa ou cancelada e sem perspectiva de voltar. Ouve-se muito falar que Portugal é um excelente exemplo a lidar com a pandemia, mas e a desigualdade que se vive entre os diferentes setores que contribuem para a economia de um país? A partir do dia 1 de junho, os aviões começarão a levantar voo com a capacidade quase total. E a cultura? Haverá melhor forma de voar do que ver uma peça de teatro, um bom filme e ler um livro? É verdade que a economia está parada, com a maior parte da população em casa, muitos sem rendimentos, mas a verdade é que a banca está sempre no topo, ou já nos esquecemos do aumento de 50% da remuneração dos administradores do novo banco. E a cultura onde trabalham mais de 130 mil profissionais? Em que lugar da lista está? O desprezo com que se tratam estes profissionais é preocupante. Descartaram-nos e pagaram-lhes zero. Apoios de emergência que enaltecem os grandes nomes e excluem as minorias. É preciso mexer a sério na cultura política que temos sobre política cultural. É preciso mudar mentalidades e mudar a crise que o setor atravessa. Rita Rocha Silva é atriz e prestou-nos o seu testemunho acerca do que se passa no setor artístico. Falou não só por ela, mas por todos os artistas nacionais. Olá, eu sou a Rita Rocha Silva, tenho 26 anos e sou atriz. Então, eu em fevereiro, março deste ano estava a ensaiar um espetáculo para estrear em abril e entretanto o teatro anunciou que ia adiar toda a sua programação desse ano e então adiá-la para 2021 e sem data definida, portanto neste momento não sabemos quando é que vamos estrear esse espetáculo, sabemos que é para 2021, não sabemos mais nada. E também tive outro espetáculo que foi cancelado e algumas reposições também foram adiadas e não se sabe bem para quando. Portanto, neste momento estamos todos à espera porque é uma situação super indefinida e vou-me entretendo, vou tentando, vou tentando não dar em maluca, não é? Vou tentando pintar, aprender a editar, ler bastante, ouvir música. Alguns amigos meus também estão a fazer agora uma série em casa de quarentena, uma série super caseira para também encontrarem outras soluções que os motive e que os continue a estimular criativamente e artisticamente. Sinto-me um bocadinho frustrada, claro, acho que nos sentimos todos frustrados porque é uma situação realmente bastante... Estamos todos juntos nisto, na verdade, estamos todos juntos nisto e é uma situação frágil. Ainda por cima o nosso setor sempre foi frágil e sempre foi precário a todos os níveis, principalmente financeiro, e neste momento acho que é mais isso que nos preocupa,
a situação financeira, até porque muitos de nós têm famílias, e não somos só artistas, somos agentes da cultura, somos produtores, somos técnicos de luz, de som, tanta coisa, há tantos trabalhadores na área da cultura e das artes que estão a passar sérias dificuldades neste momento, porque na verdade os apoios que existem nem sequer são muitos, e os que existem estamos a começar a perceber que são bastante desiguais e injustos, porque ouvimos dizer que algumas pessoas recebem, outras nem sequer recebem, umas recebem mais do que outras, e esses critérios não estão totalmente definidos e não são públicos, são completamente privados, então ninguém tem acesso, é uma informação completamente protegida pelo Ministério da Cultura e pelo Governo. As pessoas ligadas à cultura neste momento estão bastante preocupadas com o facto das suas vidas estarem em stand-by, não saberem quando é que vão poder voltar aos teatros ou aos concertos ou às exposições. Estamos completamente... é tudo completamente indefinido, até porque as regras de desconfinamento da cultura e das artes estão pouco estabelecidas, ou estão assim bastante incertas também. Portanto, ninguém sabe muito bem como reagir, quando é que poderemos abrir os teatros, em que condições de higiene, em que condições... se vale a pena realmente encher um teatro com 3 metros de distância, cada espectador tem 3 metros de distância um do outro, se isso realmente vai funcionar. Primeiro, se vão haver espectadores interessados e a sentirem-se seguros e protegidos a ir ao teatro nestas condições, os artistas também têm que estar completamente protegidos, e isso ainda nem sequer está assegurado. De que maneira vão, como é que podem contracenar, como é que podem projetar a voz, como é que podem falar, como é que podem tocar-se, como é que podem interagir uns com os outros, como é que podem apresentar uma peça. Isso não está definido. Vamos usar máscaras? Não sabemos, ninguém sabe nada neste momento. E também a nível de receitas do teatro, se um teatro enche a 20%, 30%, 40%, será que isso dará lucro ao teatro e aos artistas? E falando dos artistas independentes ainda é pior, porque os artistas independentes, muitos artistas, trabalham à bilheteira. Falando de atores especificamente e do meu caso em específico, se trabalharmos à bilheteira, claramente que não vai compensar. Está tudo bastante incerto mesmo, não há previsões de nada, por isso assusta-nos bastante e frustra-nos também. Também nos assusta bastante o facto da situação financeira, porque não está mesmo nada claro, é tudo bastante injusto. Eu quero acreditar que juntos somos sempre mais fortes e não podemos mesmo perder a esperança e nem perder a força de lutar pelos nossos direitos. Até porque o setor das artes é um setor bastante importante numa sociedade. Bastante importante. E espero que as pessoas percebam ou tenham percebido melhor isso com esta quarentena e com esta pandemia, porque é realmente fundamental para a educação e para a estrutura e para o crescimento de uma sociedade, porque nós sem filmes, sem livros, sem peças de teatro, sem música, imagina o que é uma sociedade sem isso, o que és tu sem isso, o que é alguém sem isso, é impossível. Portanto, eu acho que tem que começar a haver uma maior valorização deste setor, e também por parte de quem nos governa, porque somos completamente desprotegidos a nível social e acho que isso tem mesmo de mudar. Obrigada. Quantos de nós não nos perdemos horas a fio no enredo daquela incrível série? Quantos de nós não chorou a ouvir músicas cantadas de boa vontade pelos artistas? Quantas pessoas não se reinventaram nesta nova realidade? Imensas. Todos os dias chegavam novidades através das redes sociais, da Netflix, dos nossos canais portugueses. Tudo era cultura e tudo era consumido de uma maneira tão natural que nem dávamos fé que era essa mesma cultura que nos ajudava a esquecer um bocadinho aquilo que se passava lá fora.
Não deixemos que agora essa tal preciosa ajuda seja esquecida. Pelos atores, cantores, músicos, compositores, assistentes de palco, assistentes de salas de espetáculos, técnicos de som, técnicos de luzes, bailarinos, comediantes, cenógrafos, coreógrafos, encenadores, diretores de palco, diretores musicais, figurantes, maquilhadores e tantos outros que se veem com as vidas suspensas, vamos unir esforços pelo presente e futuro da cultura em Portugal.